Boa noite, paz de Jesus, pode sentar. Hoje estou retornando ao grupo de oração depois de alguns anos, 3 anos que eu estou fora. Estava em outra paróquia também, não estava aqui em Cambira mais. Agora provavelmente eu vou retornar para cá. Vou tentar fazer uma experiência, ver se eu consigo ficar. Mas muito provavelmente eu vou retornar aqui para a paróquia, Então é uma alegria poder hoje estar proclamando a palavra, como o Joelson narrou o Evangelho, Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo do 26 a 28, Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele também todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem aqui é católico? Levanta a mão, pode levantar a mão. Todo mundo aqui é católico. Vocês creem que Jesus Cristo é a Eucaristia? Sim ou não? Sim. Agora eu quero que nós pensemos um pouco. Algum tempo atrás eu vi um protestante falando, não era católico. E o protestante disse o seguinte: os católicos não creem na Eucaristia. E daí, o católico que estava conversando com o protestante respondeu bravo: claro que nós cremos. O protestante falou: vocês não creem na Eucaristia. E daí, o católico falou: como não? Jesus está na Eucaristia. O protestante falou assim: se eu fosse católico e eu cresce na Eucaristia, eu não sairia do Santíssimo 24 horas por dia. Com qual frequência nós visitamos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar? Será que é equivalente à fé que nós temos, sim ou não? Vou dar um outro exemplo. Isso ocorreu lá em Jacarezinho e não é um relato de invenção, é uma história real. O padre não acreditava na Eucaristia. Não acreditava. Mas tinha umas mulheres do grupo de oração, umas senhorinhas que iam toda semana fazer adoração. E o padre implicou com aquelas mulheres: o que vocês vêm aqui rezar, Toda semana vocês estão aqui. E aquelas mulheres caladas: não, nós vamos continuar, E continuaram. Mas colocaram a intenção em rezar por esse padre, porque o padre não acreditava mais na Eucaristia. Pois bem, o que aconteceu naquela paróquia, lá na diocese de Jacarezinho, aqui no Paraná? Roubaram a igreja e levaram 2 âmbulas cheias de Eucaristia. Normalmente as âmbulas são banhadas a prata, às vezes algumas até banhadas a ouro, que fica guardado lá no Santíssimo. Então, as pessoas que roubaram a Eucaristia pegaram e jogaram fora e levaram somente as âmbulas, os cálices. Para surpresa de um sitiante lá da região de Jacarezinho, os animais dele não estavam na mangueira no outro dia de manhã.
Foi procurar, cadê o cavalo, cadê a vaca, cadê meus animais? Não estavam lá. Milagrosamente os animais fugiram da onde eles deveriam estar. Então, o sitiante foi procurar. Onde está meus animais? Será que alguém roubou? Para surpresa do sitiante, os animais dele ele avistou longe, lá no canto, perto da estrada. Ele foi chegando perto, estavam todos ali, vaca, cavalo, como se estivessem ajoelhados. Na cerca tinham alguns pássaros, e quando o sitiante chega lá, ali os ladrões jogaram fora as eucaristias. Os animais passaram a noite adorando o Senhor na Eucaristia. E muitas vezes nós não adoramos. O que aconteceu? O sitiante já correu e ligou para a paróquia. Vocês precisam vir aqui porque está cheio de Eucaristia aqui, os animais estão aqui, chama o padre para o padre vir recolher. O padre chegou, olhou, se ajoelhou, começou a chorar. Porque ele não acreditava mais que Jesus estava na Eucaristia. E a partir daquele dia, o padre começou a fazer adoração com as senhorinhas que faziam adoração lá na paróquia. Ou seja, quando nós pegamos o catecismo da Igreja Católica, aqui tem diversos parágrafos que vão nos mostrar o que é Eucaristia. Quando a gente pega, por exemplo, o parágrafo 1407 do Catecismo da Igreja, vai dizer que a Eucaristia é o coração, é o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa a sua igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido de uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Queridos, você sabe uma coisa que os anjos, entre aspas, nos invejam? A Eucaristia. Os anjos são criaturas divinas, mas eles não podem receber Jesus Cristo na Eucaristia. E nós, que somos miseráveis e pecadores, nós podemos receber Jesus Cristo na Eucaristia. É o que há de mais importante. Porém, nós precisamos também estar em estado de graça. A própria palavra vai dizer, São Paulo, diz que quem comunga em pecado, comunga a própria condenação. Você faz um outro pecado. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo que talvez vocês ainda não tiveram essa formação. Qual é a forma que nós recebemos a Eucaristia aqui na nossa paróquia? É o corpo ou é o corpo e sangue? Como, gente? Corpo e sangue. Eu vou pegar um livro aqui. Esse daqui, ó, ele é a Instrução Geral do Missal Romano. A mesma instrução que tem no missal do padre, eu tenho aqui. Porque essa daqui é só a introdução, depois tem como celebra a missa, as rúbricas, tudo lá naquele livro vermelho, pesa 5 quilos o missal, esse novo, que foi revisado. Então essa daqui é só a introdução, então eles vendem a introdução separado.
Aqui tem todos os passos de o que é a missa, o que acontece, como deve ser feito, o que não pode. Então aqui, lá no meio, no número 161, é a mesma instrução que eu vou ler aqui, é a mesma que está lá, que é a que tem no livro do padre. Ó, se a comunhão é dada sobre a espécie do pão somente, o sacerdote mostra a cada um a hóstia um pouco elevada, dizendo o corpo de Cristo. Quem vai comungar responde amém, recebe o sacramento na boca ou onde for concedido na mão a sua livre escolha. O comungante recebe a santa hóstia, consome-a inteiramente. Vocês perceberam aqui que o fiel recebe na boca ou onde for concedido. Você sabe por quê? Porque a gente receber a Eucaristia na mão é uma concessão. Não é uma norma, é uma concessão extra-norma. A CNBB pediu autorização e o Papa Paulo VI concedeu que você pode receber aqui a Eucaristia na espécie do pão na mão. Você pode receber, você faz ali o trono, depois confere e recebe. Porém, aqui está escrito aqui embaixo, ó, quando a comunhão se fizer sobre as duas espécies, observe o rito descrito no lugar próprio, conforme o 284 a 287. Agora, eu vou ler como deve ser a comunhão sobre as duas espécies. Vou ler só o 287, que é o que interessa. Se a comunhão é feita por intinção, você sabe o que é intinção? Já escutaram falar sobre isso? Intinção é quando molha o corpo no sangue. O comungando, segurando a patena sobre a boca, aproxima-se do sacerdote, que segura o vaso com as sagradas partículas, cujo lado tem um ministro sustentando o cálice. O sacerdote toma a hóstia, mergulha parcialmente no cálice, mostrando, diz o corpo e sangue de Cristo. O comungando responde amém, recebe do sacerdote o sacramento na boca e se retira, acabou. Comunhão sobre duas espécies, nós não podemos pegar na mão. É somente na boca. É uma norma da igreja. Aonde é praticada a comunhão de pinça, é errado. Não existe essa forma de comungar. Então, é assim. Se nós cremos na Eucaristia, nós temos que crer no que a igreja ensina sobre a Eucaristia. Nós não podemos pegar Jesus de qualquer maneira. Nós temos que ter uma reverência, porque é Deus que está ali. A Eucaristia é o nosso alimento. Santo Ambrósio vai dizer que quanto mais nós comungamos, mais nós estamos fortes para nos afastar do pecado mortal. Ou seja, nós deveríamos ter missa todos os dias e deveríamos comungar todos os dias, porque assim estaríamos muito mais fortes para não cair naquele momento da fofoca, naquele momento da briga que a gente xinga, ou no momento que a gente pode maltratar o nosso filho e passar do limite, ou no trânsito. Como é fácil a gente pecar no trânsito? Eu mesmo é o pecado que eu mais confesso. A gente perde a paciência no trânsito muito fácil. É normal.
Ninguém é perfeito. Porém, se nós tivermos a consciência, nós podemos levar uma vida muito mais santa. A santidade, ela não é para São Carlo Acutis, que foi canonizado anteontem. Santidade é para todos nós. Nós nascemos de Deus e para Deus nós voltaremos. É obviamente por muitas circunstâncias nós fomos relativizando tudo. Muitas vezes a culpa também nem é nossa, porque às vezes não ensinaram. Quem que deu essa catequese para vocês sobre a forma de comungar? Alguém já tinha recebido essa catequese? Ou seja, o povo padece por falta de conhecimento. Se não tiver quem ensinar, nós não vamos aprender. Essas coisas eu aprendi estudando. Mas há muito mais preocupação com a acolhida do que com a santidade. Sabe, estar bem, receber bem e tal. Queridos irmãos, nós deveríamos, antes da missa, se tiver em pecado, estar na beira do confessionário. Mas se não tem um padre lá dentro para confessar, como é que nós vamos confessar? Proporcionalmente, qual fila é maior? A da comunhão ou a do confessionário? A da comunhão. Todo mundo comunga na igreja. Dificilmente alguém não comunga. É namorado que está vivendo a sexualidade fora do tempo, sem casar, comunga. É casal que já foi casado, pessoa que já foi casado, comunga. Homem que está vendo pornografia no WhatsApp e fazendo coisa errada, comunga. Gente, a comunhão, é Deus. Nós precisamos nos aproximar desse alimento que sustenta a nossa vida, é fonte de salvação para mim, para você e para todos, mas nós precisamos estar em estado de graça. A porta do inferno, aliás, a porta do céu, ela não passou por reforma. O Eudes, que é um grande pregador, que é meu amigo, ele sempre fala isso. Hoje o relativismo quer dizer que sim, a porta do céu abriu, está aberta e é fácil. Não, mentira, a porta do céu continua sendo estreita e a porta do inferno é que é larga. Eu vou dar um exemplo. São Carlo Acutis, que foi canonizado. Pesquisaram, reviraram o computador do menino de 15 anos. Ele nunca acessou um site pornográfico. Ele nunca acessou um site que, vamos dizer assim, não tinha algo que pudesse construir para a vida dele. É um menino que se consumiu pela santidade, procurando os milagres eucarísticos. Sandrinho, que deveria vir pregar hoje, ele conta um milagre eucarístico que aconteceu ali em Califórnia. Vocês acreditam que ali em Califórnia aconteceu um milagre eucarístico? Tem uma capelinha lá, agora eu não me lembro o nome, eu até fiz um vídeo no YouTube uma vez que eu mostrei aquela capelinha lá no sítio, na zona rural. E essa capela ficou parada, ficou ali, olha, sei lá, uns 3, 4 meses, sem nenhuma celebração, sem missa, mas tinha uma hóstia consagrada lá dentro do sacrário. Estava lá, o sacrário aceso, tinha uma hóstia guardada numa âmbula, estava lá. Pois bem, é Jesus que está ali, mas a igreja, por precaução, ela tem um limite que ela dá no tempo para que você consuma a hóstia. Depois de certo tempo,
a igreja ela vai descartar da forma correta, não é descartar na realidade, né? Ela vai dissolver aquela ali, colocar em uma planta, em alguma coisa, da forma como a igreja orienta quando são nesses casos. O que aconteceu? Então, quem cuidava lá foram restabelecer ali aquela comunidade ali. Pegaram, foram limpar a igreja, viram que tinha ali, a ministra de Eucaristia olhou, pegou um copo com água, colocou aquela partícula e foi limpar a igreja. Quando ela voltou, não era mais um copo de água, era um copo de sangue. Ali, literalmente, o Verbo se fez carne. Isso é a mesma coisa do milagre eucarístico de Lanciano. Se você digitar na internet aí, milagre eucarístico de Lanciano, talvez seja o milagre eucarístico mais famoso que existe na Igreja Católica, porque ele aconteceu por volta do ano 500 e pouco, então faz 1500 anos que aquele milagre está ali, vivo. Então, o padre também não acreditava na Eucaristia, por isso que o milagre eucarístico ele é legal, nossa, imagina, né? Mas também fique com o pé atrás, porque quando acontece o milagre eucarístico, quer dizer que o povo já não está acreditando mais na Eucaristia. Pois bem, o padre não acreditava e na frente dele se transformou em um pedaço de carne. Está lá na relíquia, chama milagre de Lanciano. O que a igreja fez? Deu para os cientistas investigar. Pode fazer, vocês podem fazer os testes que for com esse pedaço de coração, é um pedaço de coração do miocárdio direito, o sangue é AB. O mesmo sangue de Nossa Senhora, porque Jesus só foi gestado com o sangue de Nossa Senhora, né? O Pai foi o Espírito Santo, foi Deus. Então, o sangue de Nossa Senhora é AB e o sangue de Jesus é AB também. Pois bem, o que os cientistas que fizeram toda a investigação escreveram como resultado desse milagre eucarístico? O resultado foi o seguinte: o Verbo se fez carne. Ou seja, aquilo ali era verdadeiramente o coração, um pedaço de coração que se transformou. Então, nós temos essa oportunidade de receber esse alimento tão precioso. Esses dias eu vi um padre, que eu nem sou muito chegado nele não, mas ele estava zoando o Frei Gilson. Zoando não, ele estava bravo com o Frei Gilson, porque ele tinha passado o dia todo no confessionário por culpa do Frei Gilson. O Frei Gilson pediu no Rosário da Madrugada para o povo confessar. Nós precisamos buscar, meus irmãos, a igreja, ela deixou 6 sacramentos para nós. Sacramentos são sinais invisíveis, mas que visivelmente nos ajudam a nos salvar, a salvar a nossa alma. Então, esses dias eu tive que internar para colocar um cateter para tirar uma pedra do rim. O padre Fernando me deu a unção dos enfermos. Já ali na unção dos enfermos, se eu morresse, eu já garantiria o purgatório. Não quer dizer que eu vou para o céu um dia, né? Se eu morresse após aquilo ali. Mas é o purgatório. Porque no purgatório a gente paga as penas da nossa vida. Olha eu entrando num assunto que não tem nada a ver com o tema da minha pregação, mas é que às vezes a gente não entende como que funciona. Por exemplo, você não sabe como que funciona o purgatório, eu vou explicar. Eu sou um bandido. Eu fui lá e matei o marido da Ana.
A Ana era casada, tinha 4 filhos, e a Ana, aquela família dependia do trabalho desse pai que sustentava a casa. Então, a partir do momento que esse pai morreu, eles sofreram muito. Mudou toda a vida. Além de sofrer a perda, eles também sofreram ali, né? Com dificuldade financeira, tudo. Aí eu matei. Eu sou o assassino. Eu me arrependi. Procurei o sacerdote, confessei, mudei de vida. Passei preso 20 anos, mudei de vida. Deus me perdoou. Mas a pena do sofrimento que eu causei para aquela família, eu vou pagar no purgatório. Eu vou ser salvo um dia, mas o purgatório eu vou pagar essa pena. Então, assim, 99% das pessoas que morrem e são salvas, elas passam para o purgatório. Então, por isso que é tão importante a gente rezar o rosário todo dia. Tem 15 promessas de Nossa Senhora para quem reza o rosário. Uma delas é que Nossa Senhora não deixa a pessoa no purgatório. O escapulário. Isso que não é enfeite. Isso que não é enfeite. Tem que ser esse aqui. O de ferro não serve. Pelo menos quando você coloca ele a primeira vez, tem que ser o de pano marrom aqui atrás. Isso daqui, uma das promessas de Nossa Senhora do Carmo, é que no outro sábado, após a morte, ela nos tira do purgatório. Então isso aqui é proteção, mas ela não é um amuleto. Isso aqui não é um amuleto. Porque as pessoas dizem, eu vou colocar um escapulário porque ele vai me proteger. Não. Quando eu fui impor esse escapulário, o Padre Fernando contou uma história de um homem. E o homem, porque diz que quem morre com escapulário, Nossa Senhora, como eu disse agora há pouco, no próximo sábado tira do purgatório. Então o homem usava o escapulário como um amuleto. Não, eu estou protegido se eu morrer. E o Padre Fernando me contando que, não sei o que aconteceu, que o homem tirou a camisa, saiu o escapulário e ele morreu. Morreu sem o escapulário. Aí perdeu as promessas do escapulário. Porque usava o escapulário como um amuleto. O escapulário não é amuleto. É uma consagração que você faz ali a Nossa Senhora do Carmo. Ou seja, meus irmãos, nós temos tudo nas nossas mãos. Nós temos os sacramentos, nós temos a Eucaristia. Só depende de nós. Só depende de nós. Esse alimento que Deus nos deixou só depende de nós. Eu não vou poder te salvar. É você que vai se salvar. Hoje, no mundo existe muito esse negócio, sabe? De eu achar que na última hora eu vou me arrepender e vai dar tempo. Não vai. Quantas pessoas a gente conhece que bateu, morreu, acabou? Nós vamos ficar esperando quanto tempo para nós mudar de vida? Quanto tempo? Gente, eu trabalhei 19 anos na Sanepar. Acho que vocês me conhecem, que trabalhei 19 anos na Sanepar. Esse ano, eu deixei a Sanepar, 19 anos de concurso, para viver da providência de Deus evangelizando. Você sabe quantos anos demorou para eu criar coragem? 7 anos. Em 2018, eu estava lá no Santíssimo da igreja rezando. E Deus falou no meu coração: eu quero que você seja o meu jornalista. E tudo bem, comecei a gravar vídeo naquela época e E fui. E fui aprendendo, né? Demorou muitas etapas. Mas Deus tinha um chamado. Eu fiz faculdade de jornalismo, mas não trabalhava com isso.
E depois, de 2018, 2025, hoje, o canal Católicos de Verdade, né, que eu gerencio lá no YouTube, tem mais de 500 mil inscritos. Então é assim, quando nós vamos esperar para obedecer o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem para a sua vida? Porque Deus, Ele tem uma missão para cada um de nós. Talvez as nossas missões são diferentes. Mas talvez a pessoa que anda com você, o único evangelho que ela vai ver na vida é o que você mostrar para ela com a sua vida. Não se prega somente com palavras, se prega com vida. A forma como você trata seu amigo, a forma como você trata seu funcionário, a forma como você trata seu pai, sua mãe. Quem aqui em família reza o terço todo dia? Levanta a mão. A família junto, reunida. Gente, nós somos católicos. Como que a gente não reza? Em casa a gente reza todo dia, pode ser quase meia-noite. O terço junto. E agora nós estamos rezando a Quaresma São Miguel junto também. Está lá a Catarina e a Cecília, a Catarina com os terços enrolados no pescoço, está lá junto, a Cecília também, tem hora que dorme, tem hora que reza. E tá. A santidade começa na nossa casa. Ai, na minha casa tem muita briga. Lá a gente se xinga, a gente discute, a gente tem confusão. Mas na sua casa reza. Santa Mônica rezou 30 anos para Santo Agostinho converter. Se está difícil porque o marido é ruim, reza. Se está difícil porque a esposa é ruim, reza. O filho reza. Nenhuma oração fica sem Deus escutar. Nenhuma oração. Por exemplo, o Sabiá. O Pipo foi rezar para ele, lá no hospital. O Pipo falou para mim que quando ele rezou, Deus falou que ele ia ser curado milagrosamente. E não foi? Padre Léo dizia uma coisa, está no livro Gotas de Cura Interior dele, um dos primeiros livros que eu li na minha vida, que nós temos milhões de graças para receber de Deus, como se fosse um gotejamento, assim, sabe? Que molha a horta e alimenta. A graça está passando, mas nós não pegamos ela. Toma posse. Toma posse da bênção que Deus tem para você. Toma posse da vida nova que Deus tem para você. Toma posse da restauração da sua família, da restauração da sua casa. Esse alimento que é a Eucaristia, que nós vamos adorar daqui a pouco, ele é fonte de cura, ele é fonte de restauração. Nada é mais poderoso. Nada. Não existe melhor remédio, físico e espiritual. Semana passada foi cura física, espiritual, emocional, psíquica, é todo tipo de cura. A Eucaristia cura tudo isso. Olha, gente, ser católico não é fácil.
é a religião mais difícil de ser seguida. Não existe a religião mais difícil do que ser católico. Ser católico praticante é a mais difícil. Se a gente ler e estudar o que pode e o que não pode, vou dar um exemplo para vocês que é quase bobo. Quem aqui faz abstinência de carne às sextas-feiras? Nenhuma sexta-feira, a não ser alguma solenidade, o católico pode comer carne. Código de Direito Canônico, se eu não me engano, 1380. A gente une o nosso sofrimento na abstinência ao sofrimento de Cristo. Então, sexta-feira é ovo, é batata, tá bom, sacrifício. Todo católico é toda sexta-feira, a não ser que, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, cair na sexta-feira, daí a solenidade no Brasil, daí não é dia de abstinência, é dia de festa. Por isso que não pode fazer jejum no domingo, porque domingo é dia do Senhor, dia de alegria, dia de festa, então não pode fazer jejum no domingo. Então assim, a igreja não mudou, gente. As mulheres podem continuar usando véu se quiser. Significa pureza. Você se veste de uma forma que você não vai escandalizar. Por exemplo, deixa eu olhar a hora, né? Está na hora de acabar. Lá na Basílica de São Pedro, lá tem uma figurinha assim, que homem não pode entrar de regata e de bermuda, que mulher não pode entrar com saia para cima do joelho e também de alcinha. Não pode. Igreja, gente. Igreja. Nós temos que cuidar com a modéstia que nós vivemos as nossas roupas, o que usamos. É de vida. Olha, gente, você vai mudando o caráter, muda a roupa. Por exemplo, eu na praia eu não uso sunga. Não fico nem sem camisa, sem camiseta mais na praia. Eu uso aquela roupa UV que tampa aqui e uso bermuda. A mulher também. Porque qual a diferença de uma lingerie para o biquíni? Fala para mim. Só muda o nome. Biquíni é calcinha e sutiã do mesmo jeito. Agora eu pergunto para as esposas: você fica de calcinha e sutiã só para quem? Para o seu esposo. É aquele que é uma só carne com você. O seu corpo não é para o vizinho admirar. O seu corpo é para o seu marido. E assim eu também. O meu corpo é para minha esposa. Pudor. Sabe quando surgiu o biquíni? Sabe qual foi a única mulher que isso foi na década de 20. Antes não existia biquíni. A única mulher que aceitou foi uma prostituta usar. Nenhuma mulher aceitou usar o biquíni. É duro de escutar, mas as coisas mudaram e mudaram de uma forma que às vezes as minhas palavras são duras e vocês vão falar que eu sou louco, que eu sou radical demais. Mas ser católico é difícil mesmo. Jesus, ele disse para a gente tomar a cruz. Se você quer bênção, vitória, glória, você vai lá na igreja pentecostal que quer o seu dinheiro e promete isso. Jesus promete a cruz. Só que aquele que enfrentar essa cruz, aquele que enfrentar o sofrimento, ele vai ter a vitória. Aqui não, a vitória lá, a salvação.
Santo Agostinho dizia: tarde te amei, ó beleza, tão bonita e tão nova. Tu estava dentro de mim, mas eu estava fora, porque ele vivia uma vida mundana, ele vivia uma vida no mundo, ele vivia uma vida fora de Deus. Deus está dentro de nós, mas nós estamos fora dele. Deus está dentro de nós, mas muitas vezes nós buscamos preencher as nossas carências, nós buscamos preencher com futilidades, nós buscamos preencher a nossa vida em coisas desse mundo, coisas passageiras, prazeres passageiros, mas isso não vai preencher, porque a nossa alma é sedenta de Deus, a nossa alma é sedenta do que é eterno, a nossa alma é sedenta de Jesus, e só Jesus pode completar a sede que nós temos dele. Só Jesus. Fora dele não há outro. Catalina Rivas, uma mística peruana, ela teve uma visão mística durante a missa. O que acontece na missa e que a gente não vê? E na hora da comunhão, que a pessoa recebe a Eucaristia, ela pergunta a Jesus: Jesus, quando eu te recebo na Eucaristia, quanto tempo tu ficas comigo? Jesus responde a ela: o tempo que você quiser ficar comigo. Qual é a ação de graça que nós fazemos na missa? Às vezes nós conversamos com Jesus 1 minuto, ali naquele momento, né? A gente recebe comunhão e nem adora Jesus que está dentro de nós. Em 12 minutos, Jesus percorre 55 mil quilômetros de veia que nós temos dentro do nosso corpo humano e consegue chegar em toda, desde o fio do cabelo até na última partícula lá do dedão do pé. 55 mil quilômetros quando nós recebemos a Eucaristia. Em 12 minutos, as partículas da Eucaristia, elas ultrapassam todo o nosso corpo, chega do último fio de cabelo até lá na ponta do pé em 12 minutos. 55 mil quilômetros de veias, dá para dar a volta no mundo. Olha o milagre que nós temos e nós às vezes nem reconhecemos.